Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla, está no ar mais o Altispod, podcast mais atípico desse Brasil. Uma salva de palmas, minha gente! Estamos numa edição muito especial aqui em Brasília, em parceria com a Clínica Speciale, da doutora Angélica Ávila. Muitos profissionais bacanas trouxeram aqui o Altispod itinerante para cá para conversar com a galera de Brasília, minha gente. Então você que tá aí, se você não tá inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu joinha, já comenta, compartilha. Eu sei que esse papinho de youtuber, né? Mas a verdade é que o propósito desse canal é entregar esse conteúdo para mais e mais famílias. E quanto mais vocês participarem disso aqui, mais o YouTube vai entender a relevância e entregar, né? E é tudo que a gente quer, alcançar o máximo de pessoas. E o tema escolhido aqui para esse bate-papo, aba, né, minha gente? A gente não sai muito disso, mas dentro da aba, a importância da orientação parental. Eu, como mãe, né, vocês que estão aqui sempre comigo, sabem do que eu falo dessa importância do papel ativo da família no tratamento das crianças. Só uma posição muito passiva de levar e buscar em clínica não dá resultado no potencial que as nossas crianças têm. Então, a gente tem que estudar, né? Tem que aprender. E aí, justamente para falar sobre isso, né, dessa orientação parental, como que funciona? É possível, né? Nós, enquanto pais e leigos, dá para fazer isso em casa também? Então, o meu convidado, ele é psicólogo, ele é doutor em ciência do comportamento. Aqui de Brasília, ele tem o Instituto Walden 4 e tá com um livro, uma segunda edição de um livro que ele me trouxe aqui, ó. Juninho, me direciona aí para a câmera aqui. Dá para ver? Ó. Princípios básicos da análise do comportamento. Então, recebam uma salva de palmas. Olha aqui, ó, o autor Márcio Borges Moreira. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada pelo convite de participar aqui. Um prazer te conhecer. Igualmente, eu que agradeço. A gente já estava tricotando aqui, né, nos bastidores sobre isso. E ele trouxe esse livro. E esse livro, pessoal, essa edição é nova, né? Ela é de 2019. E a primeira sua... Primeira é 2007. De 2007. Nossa, então, esse livro aqui, a Dani que me passou, Dani Freitas, um beijo pra Dani. A Dani que me falou para procurar o Márcio aqui em Brasília para este bate-papo. E tá em todas as livrarias, né? Esse livro é muito fácil de encontrar, então vocês deem uma olhadinha. E aí o nosso tema aqui. Márcio, explica pra gente, porque hoje a gente fala em autismo e já pensa em aba, né? Mesmo quem não sabe nada já ouviu falar. O que é aba? Esse é um tema bem interessante e bastante legal da gente sempre discutir e divulgar, porque tem muita coisa que não é aba sendo vendida como aba por aí, né? Uma primeira coisa é que aba é uma ciência dentro da psicologia e é um campo dentro da análise do comportamento, né? Esse livro, Princípios Básicos da Análise do Comportamento, o que tem nele é vamos chamar de a planta baixa do que é aba, né? Os princípios fundamentais, né, do que a ciência tem que ter para ser chamada de aba. A sigla vem da Applied Behavior Analysis, né, que é a análise de comportamento aplicada. Algumas pessoas conhecem como método aba, mas geralmente os professores e as pessoas que escrevem sobre o assunto preferem não chamar de método, porque aba é uma ciência, né? E muitos dos conhecimentos gerados por essa ciência, eles são aplicados para trabalho com autismo, mas também na clínica psicológica, em escolas, em organizações, né? Uma disciplina psicológica e no Brasil e talvez nos Estados Unidos mais conhecida, o aba entre as pessoas que têm alguma relação com autismo, com TEA, né? Mas não é só para autismo. Né? Lá no Walden 4, a gente tem tanto atendimento quanto autismo, quanto clínica com adultos, crianças. E a gente pode dizer que a clínica lá é uma clínica aba, né? Mesmo para o atendimento que não tem nada a ver com autismo, a gente usa os mesmos princípios que usa lá com as crianças com autismo, usa lá na clínica com participantes adultos, idosos, adolescentes. Então, é importante lembrar isso. O pessoal conhece a psicanálise e o psicodrama. aba se enquadra na abordagem psicológica chamada análise do comportamento, né? E, claro, tem se destacado bastante no Brasil. Inclusive, algumas pessoas até associam aba a autismo. Exato. Né?
mas ela é mais só ampla. Só para isso, né? Assim, é só para autista, né? E não, aí a gente vai entendendo que dá para aplicar até para marido, minha gente. Exatamente. Não é? Exatamente. Dá para aplicar para si próprio, para se disciplinar e criar reforçadores, né? Eu falo que a aba é meio que um caminho sem volta, né? Quando a gente estuda, entende essa ciência do comportamento, do que a gente tem que observar, né, para depois construir novos repertórios. Não dá mais para desver, né? Não tem mais como. Você viu, tá visto. Eu vi em 1997 e até hoje estou aqui. Vai refinando mais o olhar, né? Isso. Eu vivo, né? Eu falei isso aqui para você nos bastidores, eu vivo isso com o meu filho o tempo inteiro. Mas é difícil a aba, né, Márcio? Sim. A aba é um estudo muito denso, né? Muitas terminologias e a exigência de registro. Existe aba sem registro? Esse é um dos motivos pelos quais as intervenções baseadas em aba têm tanto sucesso. A ideia do registro vem da ciência mesmo, tudo que a gente usa dentro da clínica hoje, ou em casa, ou que tem nos manuais, em aba, foi antes testado por cientistas. Então, uma das razões porque funciona muito bem é que tem evidência empírica. É o que a gente chama de prática baseada em evidência. Não é uma coisa assim, Mirela, da minha experiência de 20 anos, eu imaginei que fazer assim o assado é bacana. Não. Pode até ter começado com ideias dentro de consultórios, de casa, de problemas lá do mundo real, mas foram para os laboratórios, para as faculdades. Reforço diferencial, que funciona. Estamos com uma criança aqui que está com comportamentos autolesivos, né? E está uma coisa muito séria. Vamos utilizar aqui o reforçamento diferencial, vamos fazer uma avaliação de reforçadores, vamos anotar o quanto esse comportamento está ocorrendo, vamos iniciar a intervenção, vamos anotar se isso vai aumentar, se vai diminuir. Então, essa tradição, né, dos profissionais, mesmo dos pais que trabalham com essas intervenções em casa, de anotar, de registrar, vem dessa tradição de ciência e não tem como você fazer uma boa intervenção, um bom tratamento sem registrar dados, né? Na verdade, de uma perspectiva profissional, não há como realizar um bom trabalho profissional, seja em que área for, eu pelo menos entendo dessa forma, sem um registro ali objetivo, mínimo de que impacto que está fazendo, né? Que está tendo mudança, porque se a gente ficar só na sensação... No achômetro, né? Parece que melhorou, parece que está pior, mas sim. Parece baseado no quê? Exatamente. Quando? Exatamente. Né? Qual a sua referência anterior, né? Eu falo que isso dos registros, a importância, a gente vê a importância dos registros quando tá tudo dando errado. E quando tá tudo dando certo, vai que vai, minha gente. Você só tá indo bem, entendeu? Você não para muito para refletir. Mas aí, de repente, você empaca em determinado ensino, habilidade, uma barreira de aprendizagem. E aí são aqueles registros que vão te ajudar. Então, pera lá. Deixa eu avaliar isso aqui. Exatamente. Um mês atrás aconteceu isso, qual que foi a frequência, por que aumentou, o que aconteceu nesse meio tempo. Então, o registro ele vai te nortear quando tudo estiver desabando. Sim, porque é dali que você precisa coletar dados justamente para entender por que melhorou, né? Ou por que piorou, né? Ó, uns mosquitinhos aqui. Tem um termo que a gente usa na psicologia em geral, aí não é só análise do comportamento, que é tomada de decisão clínica, né? Que basicamente vamos encerrar o tratamento, vamos mudar, vamos ajustar o que a gente está fazendo, vamos mudar radicalmente de intervenção. E muitas vezes essa decisão seja na clínica mesmo, eu estou te atendendo há 6 meses, não tenho nada anotado, eu acho que está indo tudo bem, Mirela está super legal e tal. Não, cadê né? Primeiro, define-se claramente o que a gente está intervindo, qual o comportamento, e vamos acompanhar a evolução, duração, frequência, várias medidas possíveis do comportamento para não ficar, não, Márcio, eu acho que eu melhorei, não, mas eu acho que você não melhorou tanto. Tá, vamos ter algum parâmetro para decidir. Isso. Né? Eu sou supervisor de estágio em clínica lá no Centro Universitário de Silva, que é uma faculdade aqui de Brasília, no curso de psicologia, e quando a gente recebe os alunos lá para começar o estágio deles com autismo, a primeira coisa que a gente planeja, depois que definido os objetivos, são as nossas planilhazinhas, como que a gente vai fazer a linha de base.
vamos, com base no relato que a gente ouviu dos pais, com os primeiros contatos que a gente teve com as crianças, a gente, precisamos observar aqui, a gente chamou ela pelo nome algumas vezes, não olhou, não sei se tá olhando ou não, então vamos fazer uma planilhazinha, 2 coluninhas pelo menos ali, né? Chamei pelo nome, marquei 3 segundos, olhou nesses 3 segundos, digo que olhou, não olhou, marco que não olhou, e aí eu tenho um dado bem objetivo, né? E que te permite qualificar aquela resposta, exato. né? Fez. Não, mas fez, dá pra fazer porcamente, dá pra fazer 10 anos depois, dá pra fazer de imediato, dá pra fazer com dificuldade, com suporte ou com facilidade, precisou de alguma ajuda. Isso, então só fez. Não, fez não me diz nada, no caso. Fez, eu continuo às cegas, né? Então, a gente precisa entender isso, né? Isso do que eu acho muito difícil da questão dos registros é justamente porque é algo bastante formal. E aí, quando a gente pensa em prática clínica, profissional, beleza. Mas aí, quando a gente transfere para a questão da família, e aí o papel da orientação parental, aí eu acho que a gente tem um gap, sabe? Sim. De protocolos, assim, registros não ajustados a nossa vida informal de mãe na correria ali, né? E isso até de que aba não tem... Aba, não é aba se não tiver um registro, né? Das minhas amigas e mães atípicas, assim, que eu convivo, ninguém registra nada praticamente. Não registra. Por essa dificuldade. É bastante complicado. E por conta, né, do formalismo, dessas folhas que te dão e te desanimam, enfim. Eu acho que também falta essa conversa de explicar o porquê. Por quê? Porque só se te mandar, preenche aí. Mas da família entender e participar. Por que eu tô querendo observar isso? Né? Qual estratégia? Né? Porque quando a gente vê ainda assim, nas casas, mesmo as famílias que fazem a intervenção pecam bastante nisso na questão de registro. E aí é onde desanda também, porque, mais uma vez, fica sem uma fonte de medidas, né? Essa não são, eu diria que não são só as famílias, isso estende para, às vezes, pelo campo profissional também. Porque não é só uma questão de saber fazer ou ter o tempo para fazer, mas é uma questão de cultura. Na própria faculdade de psicologia, se você... e aí eu estou falando das melhores faculdades que a gente tiver no país, né? A gente não tem uma cultura de registro de dados. A nossa psicologia não tem uma cultura de registro de dados. E eu não sei quanto você conhece de psicologia, mas existem psicologias, né? Existem as mais diversas abordagens bem diferentes. Algumas dizem mesmo, registrar não é coisa de ser humano. Né? Tudo bem, é o jeito que eles entendem o ser humano. Mas mesmo a análise do comportamento, se a gente pega a formação de analistas do comportamento, cursos de especialização em análise do comportamento, e acompanha esses profissionais depois, quem trabalha com autismo é o grupo que mais registra. Ainda assim, não é 100% ou tanto. E quando a gente vai para outros campos na clínica de análise do comportamento, é relativamente raro você ver esse acompanhamento detalhado de manter os registros, né? Mesmo para o profissional também, aquele que está... Não, vou registrar. Me ensinaram lá, o Skinner falou que é ciência, que tem que anotar. Eu tô com a minha folhinha aqui. Tô com a minha folhinha. Às vezes o profissional se depara com a realidade que é atender 40, 45, 50 clientes numa semana porque ele atende por plano de saúde, que paga muito. O boleto está vencendo e ele tem que estudar. Então são questões bastante complicadas, né? Mas é algo que, no mínimo, não pode fugir da nossa ideia. Né? Não estou dando conta agora, eu preciso estudar mais, está difícil, mas eu tenho que preciso de alguma maneira registrar. Precisa achar uma forma mínimo que seja para anotar. Tem, por exemplo, pesquisas se não me engano, acho que com mães para reforçar o comportamento adequado do filho, assim, não atender quando pede de uma maneira inadequada, ali um grito, alguma coisa, um bater assim, e
pediu, mesmo que só apontou ou começou a falar, de reforçar, entregar na hora. E aí, uma intervenção bastante simples. Colocaram na mão da mãe um clickerzinho, aquele que vai contando. Ah, eu vi isso aí. Só dela começar a clicar, a registrar assim, fiz uma vez, e você olha pro desempenho, o desenvolvimento da criança, começa a melhorar. Por quê? Só o fato de clicar faz com que ela comece a prestar mais atenção. Opa, perdi uma chance de reforçar. Opa, reforcei numa hora que talvez não devesse. Então, essa coisa simples. E você tem as anotações ali no final do dia. Hoje foram 30, ontem foram 50. Né? Então, como você disse, não precisa ser. Tem umas folhas que você gasta uma meia hora para entender as legendas, chance. Né? E é complicado. Mas qualquer folhinha ali, com aqueles que a gente fazia, né? Quadradinho, vai marcando quadradinho, faz 5 aqui. O importante é ter algum tipo de registro, né? Não precisa ser a coisa mais elaborada do mundo. Sim. Não precisa conhecer as técnicas diferentes de amostragem, não sei o quê. Mas é importante não ficar só na cabeça, não ficar só na percepção, né? Você sabe que quando eu fazia treininhos sociais com meu filho em parque, em supermercado, assim, coisas fora, né? Que eu fazia com ele. Então, eu ia, já tinha a minha meta, né? Do que eu... As tentativas que eu faria, enfim, da habilidade que eu ia treinar. Eu colocava no meu... Eu levava um monte de xuxinha de cabelo, elastiquinho de cabelo. Então, aí meu filho fez, eu punho pra cá. Não fez, aqui. Fez. Daí eu chegava em casa, porque não dava. Eu tava no mercado, eu tava no parque, um monte de coisa acontecendo. Mas eu sabia o que eu ia trabalhar com o Arthur lá. E era incabível uma folha, um papel, nada. Então, mas eu queria conseguir quantificar, eu queria conseguir ter essa ideia de quantas tentativas que eu fiz, quais que eu consegui, né? Fantástico. E, de novo, para eu conseguir ir trabalhando, quando eu precisei fazer dessensibilização com o meu filho de tudo quanto é ambiente social. Tudo. E eu insisti muito nisso, eu peguei muito com afinco. Todo final de semana do meu plano de intervenção tava as questões de habilidades sociais. E porque para mim, para a cultura da minha família, nossa realidade, para mim isso era muito importante. Ficar aprisionada em casa com o meu filho, com as dificuldades dele de sair, isso era muito punitivo, né, para mim, assim. Então, aquilo ali era o meu reforçador. Vai ser difícil, vai ser perrengue, mas né, vamos lá. E eu fiz isso dos elastiquinhos de cabelo. Porque aí eu consegui... Aí depois eu chegava em casa, podia ter passado um tempão. Eu olhava aqui, aí eu já ia lá na minha folhinha e ticava. Aí anotava. Então aí eu conseguia de novo medir. E aí ter essa noção. Então eu fiz, sei lá, pegava 2 meses, todo sábado. Era um parque, aí outro no domingo, outro lugar. Aí eu conseguia, poxa, olha, em um mês, olha só como que foi, né? Foi trabalhando a generalização para diferentes ambientes sociais. Isso. E aí eu conseguia exatamente entender e também pensar, tipo, alguma coisa que empacou muito, poxa, não é por aqui. Olha aqui, faz não sei quanto tempo eu tô fazendo dessa mesma forma. E não tá avançando. Não rola, né? Vamos repensar nesse plano e a forma que a gente vai intervir. Porque é vivo, né? O plano de intervenção é vivo, a pessoa é viva, é dinâmico. Não é uma coisa que você determina, você tem aquele plano e fica um ano com aquele plano aplicando. E às vezes acontece, infelizmente. Né? Você tem que estar... Primeira coisa importante, tem que ter um plano. Você não pode sair desgovernado. A torta é direito. Né? Tem que ter um planejamento, isso é fundamental. E esse planejamento tem que ser revisto quase que mensalmente, ou às vezes semanalmente. Né? Porque... aprendeu, às vezes aprende mais rápido do que você planejou, às vezes empaca e a coisa não está funcionando, às vezes você achou que ia ser um sucesso a intervenção e não está adiantando, né? E isso, né, de ter essa noção, de refazer esses planos, é um alerta que eu falo direto, assim, para as mães, né? Mãe, pai, esse negócio empacou, não fica... esperando muito, questione, né, os profissionais que estão acompanhando o seu filho. Por quê? Porque é para ter desenvolvimento, não é que é para ser um boom para todo mundo, não é isso, mas é para ter ganhos. Se o negócio está estagnado, requer um olhar de novo, não, pera lá, né, tá tudo certo, e tentar entender, porque eu percebo também isso, às vezes a família fica 1 ano sem dar nada certo. 2 anos com uma profissional que... Primeiro que já me irrita o próprio profissional, que você fica assim, poxa vida, né? A mãe ainda é leiga, mas você, assim,
Então, foi empurrando com a barriga. Tipo, cadê? Mas por que você aceitou essa estagnação toda? Porque não é para aceitar, né, Márcio? Não é para ser assim, né? Lá, só pegando um exemplo aqui, lá da clínica escola, são alunos que estão no final do curso, né? Mas em termos de aba, são bastante leigos ainda, né? Geralmente nos cursos de psicologia, porque tem muita coisa para ensinar, não dá, o curso mesmo, a própria diretriz do MEC estabelece que é uma formação generalista do psicólogo, né? Então eles começam bem leigos mesmo no tratamento. É 1 hora, são 50 minutos por semana, é uma clínica escola, que cada criança é atendida. Então, pensa que é um tempo mínimo, né? Com alunos, com terapeutas que estão começando. Em 2 meses, começa a choradeira nos estádios, os alunos emocionados de verem as evoluções. Com 2 meses, e assim, com faltas, mas chega lá, já chegam com protocolos, com objetivo, eles mantêm um mínimo de consistência nas intervenções, e com pouco tempo você já começa a ver, claro, sempre lembrar, estamos falando de um espectro, Sim. casos e casos, mas 6 meses, 7 meses, 8 meses, nada, zero, ou você, não sei se estou vendo ou não estou vendo alguma evolução, pode ser que haja casos assim, mas no geral tem mudança para ser feita, né? Tem mudança para ser feita, né? E aí o registro ele é fundamental. Isso, mais uma vez, recaímos nisso. Vamos olhar aqui, como é que estão os percentuais aqui? Poxa, mas está estagnado aqui em 20%, já tem 3, 4 meses, será que é isso mesmo? Né? E não fica uma coisa de psicólogo, tentar te convencer. Não, mas veja bem, é porque o seu filho teve esse problema aqui, teve as férias, nas férias ele voltou um pouco desestabilizado. Não, Márcio, mas aqui já tem 6 meses, é o mesmo protocolo de ensino que você está trabalhando, está lá no plano de ensino individualizado, e não estou vendo evolução. Me mostra os gráficos, né? Que é uma coisa, acho que é importante para todo cliente, né, de psicoterapia em geral, é pedir pedir o plano, pedir as informações, né? Isso. Eu lembro de um pai aqui, não sei se ele era fundador, Movimento Orgulho Autista, alguma coisa assim em Brasília, já faz bastante tempo. Ele dizia pra gente: Márcio, vocês falam que isso é ciência, mas tem uns aqui que eu acho que são ciências ocultas. Eles fecham o consultório, não deixam a gente saber de nada que está acontecendo lá dentro. Na nossa clínica política lá é portas abertas. E a gente sempre chama: pai, você quer participar da sessão conosco? Né? E ele vai observando, chega um determinado momento, você quer conduzir a sessão hoje? Né? Que legal. E aí o psicólogo ele passa a ser um tutor do pai ali, de auxiliar o pai, a mãe, o cuidador, durante a sessão, para que ele possa reproduzir aquilo em casa. Claro que guardadas todas as proporções, mas de ter uma noção de como funciona, né? Que legal. E aí já inicia a orientação parental. Sim. Né? Eu vejo um paralelo com os Estados Unidos, por exemplo. Lá, o modelo maior que a gente tem é de intervenção em casa, né? Então, você tem o supervisor que vai fazer a intervenção em casa. E aí, só por esse modelo, né, por si só, de ter alguém ali na sua casa, a família acaba sendo envolvida e entendendo, nem que na marra, né, questões de manejo. Aqui no Brasil é diferente, a gente vivencia uma realidade mais de clínicas. Sim. Então, se não houver, de fato, assim, um diálogo, uma ponte, esses pais, eles realmente ficam totalmente de fora do que está acontecendo ali, né? E não tem como, na verdade, eu vou te passar, eu já ia afirmar, mas a aba e o tratamento funcionar sem a participação dos pais e da família? A gente pode pensar em vamos chamar de graus de desenvolvimento, né? Por exemplo, lá na clínica escola, os pais chegam, eles vão para um grupo de apoio aos pais, para psicoeducação, para entender o que é autismo, mas eles não aprendem efetivamente a manejo, né? E a gente vê a evolução. Agora, se você compara isso lá na nossa clínica, que crianças com 20 horas semanais e pais que estão, de alguma maneira, já estudaram, estão reproduzindo em casa. Então, você vê um avanço, quer dizer, é possível, mas está longe de ser o ideal, né?
todo mundo que está envolvido nessas questões já ouviu falar dos clássicos estudos do Louvas sobre intervenções intensivas, né? Recentemente, em 2017, a Camila Gomes, que publicou um trabalho com alguns colaboradores, que ela comparou o desenvolvimento de um grupo de crianças por um ano, com intervenção intensiva. E você sabe que é muito caro o tratamento. Surreal. Né? E essas crianças tinham 20 horas de tratamento, mas era nesse modelo de a maioria dessas horas eram em casa e conduzido pelos pais, que receberam o treinamento. Uhum. Quando você compara com grupos que não tiveram essa intervenção intensiva, tem desenvolvimento, mas as crianças que participaram com ali 20 horas, se não me engano eram 20 horas na pesquisa, com os pais participando e conduzindo tarefas ali em casa, o desenvolvimento delas, a aceleração da aprendizagem é maior, né? E a gente tem N exemplos na literatura científica mostrando a importância. Aqui no Brasil, você que está com um estúdio itinerante, né? De repente, quando puder ir um pouquinho mais longe do que Brasília. Queremos sugestões. Onde? A Universidade Federal do Pará, nossa, o professor Romariz tá na minha Barros. Lista. Como é? Depois eu vou... Professor Romariz Barros. Ele tem lá no programa de doutorado e mestrado deles, acho que há uma década, o programa de mestrado e doutorado é estratégias para capacitar pais, às vezes professores também, mas principalmente estratégias para capacitar pais para manejo de contingências, para lidar com comportamentos inadequados, para conduzir intervenções. Então eles produzem, tem muitos artigos produzidos mostrando técnicas com vídeo, que é bastante interessante, porque você não precisa deslocar, requer menos recursos humanos, com roleplay, com encenações, cartilhas, instruções. Vou até olhar para a câmera, ali não sei se é aquela. Para falar para o pessoal, quem puder, no YouTube tem o projeto Aprende, que é o nome desse projeto lá, e eles fazem videozinhos pensando nos cuidadores, nos pais. Então tem uma série de videozinhos no YouTube de o que é um mando, como ensinar um mando, legal, como identificar um tato, dica. Como fortalecer um tato. São videozinhos de, às vezes, 2 minutos, 3 minutos. E o bacana que são feitos por analistas do comportamento, os mestres e doutores, então tem um selinho de qualidade. Por que eu digo isso? A gente fez... tem uma disciplina que chama estágio básico no SEUB, que a gente faz pesquisa, treinar os alunos a fazer pesquisa. Teve um semestre que a nossa pesquisa, eu e mais um grupo de 12 alunos, foi pensar critérios de qualidade para vídeos sobre o autismo no YouTube. Então, o pessoal, cada um avaliou 100 vídeos diferentes nos mais diversos temas. Por exemplo, uma pegou, eu vou ver vídeos sobre métodos, Denver, Teach. A outra, vou ver vídeos sobre essas receitas e glúten e coisas de comida. Dieta do autismo. A outra lá, vou ver vídeos sobre autismo mesmo, que é autismo de acordo com a psicologia. Uhum. E eles avaliaram diversos características do vídeo, não o conteúdo propriamente dito, mas quem é que estava apresentando aquele vídeo, se era uma empresa por trás daquilo ali ou não, se a pessoa que estava apresentando tinha alguma formação na área, se era psicólogo, se a formação tinha alguma coisa a ver com autismo ou não. E os dados reproduziram pesquisas que já foram feitas nos Estados Unidos de que não dá, resumo da história, não dá para confiar muito no que está no YouTube. Da internet. Se você vai sem você ter uma indicação. Sem uma indicação nenhuma. Não, totalmente. Sem uma indicação nenhuma. A gente fica muito refém de um monte de notícia e informação, assim, só faz perder tempo, Exatamente. Então, por isso que é importante um canal qualificado, como esse trabalho que você está fazendo, de chamar pessoas que são da área para falar, porque a quantidade de aproveitadores que tem na internet é gigantesco, né? Então, como chama esse canal mesmo que você falou? Do Projeto Aprende. Projeto Aprender, pessoal. Aprende. 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 Que legal. Da Universidade Federal do Pará. Do Pará. Pará tá na minha lista aí do itinerante mesmo. Tem contato com umas clínicas de lá, eu quero sair rodando mesmo, porque é isso que eu disse, minha vontade de conhecer profissionais que eu sei que
tem muitos profissionais bons. Sim, Se eu não viesse sim. para cá, ó, Márcio, não ia te A gente não ia conhecer, a assistir, gente assim. não ia, eu não ia ter ganhado o meu livro, né, minha gente? Então, aqui, mas se você quiser, você também pode ter, né? E a família, se ela quiser se capacitar, ela realmente ela precisa de um filtro, alguém Sim. para ir direcionando. Porque o volume de informação É te gigantesco. engole, né? Você escuta coisa de todos os lados. E, na verdade, quando a gente vai ver assim, os discursos de pseudociências, eles são muito mais envolventes. Sim, sim. As narrativas são maravilhosas, é um final muito feliz, positivo, tudo que a gente quer. E aí vem a ciência dura, seca, sem fazer distinção, sem agradar nada, e é isso, né? Então, é óbvio que as pessoas... na época que meu filho teve diagnóstico, se me falasse que, sei lá, desse a volta no mundo com um pé só, desse 3 pulinhos, eu faria. Óbvio que eu faria. Só que tudo isso tem um custo muito grande, né? Emocional, expectativa, investimento, às vezes financeiro, inclusive, com coisa que não funciona, né? Sim. Então, aba não é pro meu atraso, filho. Um prejuízo grande, né? Tempo que depois você não consegue recuperar esse tempo, né? Para as mães, quando... Muitas vezes vem desesperada, assim, eu tive diagnóstico, mas tipo, agora, com 8 anos, 7 anos... Gente, tudo bem, sempre é tempo de desenvolver, a gente não pode jamais desistir do cérebro dos nossos filhos, né? Eu falo, a gente vê, às vezes, pessoas adultas, às vezes sofrem um acidente, tem metade da cabeça aí cortada, tem umas coisas assim... E a gente vê uma reabilitação cerebral, a gente precisa acreditar nisso e investir com tudo. Agora, o desenvolvimento ele vai acontecer na velocidade, na forma que o nosso filho, aquele indivíduo tiver, mas a gente tem que fazer o nosso máximo. E evitar comparar com outros. Evitar comparar. Olhar para ele mesmo. Voltando ao registro, eu estou comparando sempre a mesma pessoa com ela mesma ao longo do tempo. De onde ele estava, né? Então, às vezes, olhando para o coleguinha do lado, seu filho... Poxa, parece até que foi piorando com o tempo. Só que olhando para ele, de onde ele estava e onde ele chegou, poxa, você vê quantas vitórias e quantos avanços. Então, esse é o nosso marco, né? É por ali que a gente tem que ir, né, assim, direcionando. E isso da orientação dos pais, você ainda assim, na tua prática, o que você acha, assim, que os profissionais esbarram mais de não fazer isso acontecer? De querer esconder o ouro, né? Talvez tenha um pouco disso também, Tem disso, né? Também. Tem, às vezes, que deixar a gente meio que dependente, não vou falar, não vou dizer, e só eu que consigo realizar, não sei. Deve ter talvez um pouco de tudo, mas pensando nesse treinamento, a gente pode pensar em dois caminhos gerais. Um caminho, que é esse que o professor Romariz e os alunos deles lá exploram, é de montar estratégias mesmo, cursos, se possível, que possam ser administrados online, que façam videomodelação, que não dependam tanto de um profissional para cada pai para fazer modelagem, tudo, que é uma linha bem legal. E a outra, que é uma que a gente usa bastante lá no Alden 4, que é do pai participar da sessão. Mesmo lá no CEUB, eu combino com as alunas lá. Eu falo alunas porque a maioria são as meninas. Quando vocês já estiverem um pouquinho mais seguras de conduzir as intervenções, nós vamos convidar os pais que quiserem, primeiro, para eles ficarem na sala espelho, para eles assistirem a sessão, para saber o que está sendo feito, e depois, quem quiser, a gente chama para participar dentro, para interagir mesmo com a criança. E é muito legal também, porque de vez em quando tem um termo técnico chamado controle de estímulos, que é muito importante, sobretudo quando a gente fala de autismo, que é aquela historinha. Poxa, mas lá em casa faz isso, na casa da avó não faz, na escola... o que a professora está falando que ele faz na escola, eu nunca vi ele fazer. Tá, você falou que fez diferentes ambientes sociais. Sim. Né? Então, pode ser que com os pais em casa, um determinado comportamento esteja ocorrendo, chega lá na clínica, tudo diferente, tudo novo, não ocorra. Aí... as alunas, mas essa queixa aqui, essa demanda da mãe não está acontecendo. Vamos põe a mãe para jogar com a criança. Aí já fica um beicinho diferente. Opa, aí agora vamos orientar como essa mãe vai brincar, ali jogar aquele joguinho de uma maneira que não jogue
o joguinho no chão ou aceite a perder. Teve uma criança lá que foi super legal, que foi... Ele perdia, ele ficava frustradíssimo. Batia, jogava. Com 1 mês e pouquinho, a estagiária ensinou ele a... Ele ainda ficava meio tristinho assim, mas ele falava, parabéns, você venceu. E quando ele ganhava também, ele ficava agitadíssimo. Aí foi abaixando, bate aqui e foi super... Direcionando, super né? legal. A forma de se comportar. Isso. Né? E você, eventualmente, você pode trazer pai, vó, quem tiver ali mais próximo, para participar dessas atividades de intervenção, né? E acho que não precisa, nenhum profissional precisa ter medo de perder, porque é sempre acrescentar. Acrescentar. Né? Assim, precisa do profissional para Sim. planejar a intervenção, para identificar, para saber o que está acontecendo, até para assistir, né, a intervenção, está indo bem, para fazer acompanhamento. E a gente sempre precisa de mais pessoas ajudando, né? Então, se eu posso ter alguns profissionais trabalhando, se eu posso ter o pai como um parceiro lá em casa trabalhando, se eu posso ter o professor com uma formação e com todos os problemas que a gente possa pensar de inclusão e salas grandes e tudo, né? Mas assim, pensando idealmente, é uma comunidade que falam a mesma língua, né? Então, e que, independentemente se o seu filho está na escola, está com você em casa, ou ele está comigo lá na clínica, as coisas fazem sentido para ele, porque nós estamos agindo com uma certa consistência. Sim, tá todo mundo alinhado naqueles propósitos, né? Não é cada lugar faz de um jeito, porque senão aí Exatamente, aí ele vai embora, aí é muito, muito melhor. Exato. Eu falo até assim, disso das clínicas que te proibirem de ter acesso de alguma forma. Fique esperto. Não, isso aí é um alerta vermelhíssimo, né? Exato. Não, pode até não autorizar que fique na sessão e explicar o porquê. Então, olha, estamos iniciando, criando um vínculo, mas tem que ter um vídeo. Você tem que conseguir ver de alguma forma. Ó, você assiste aqui, então alguma coisa. Não dá pra gente ficar no escuro, né? Exatamente. Então, eu com o Arthur, eu sempre participei no início de tudo para ajudá-lo. Ele é bastante opositor, né? E aí, depois sempre me retirei, porque eu era um fator muito distrator para ele. E aí, depois eu tentava generalizar nos outros contextos também. Porque aí, de novo, fazia lá na clínica, mas eu precisava conseguir que ele fizesse fora também, né? Mas eu sempre tive acesso a hora que eu quisesse. Não teve dificuldade de... Não, nunca tive e não é pra gente ter. Sim. Né? Assim, eu tô pedindo meu filho, não tem essa de privacidade. É meu filho, é uma criança, eu preciso ver, entender o que tá acontecendo, né? E se não tem essa possibilidade, acho super legal isso, da forma que você trabalha, de ter estes momentos e de trazer a família ali pra dentro da terapia, mesmo de forma prática. Se isso não acontecer, pelo menos uma orientação tem que ter, assim, precisa ter uma orientação, gente. Sim. Senão... Tem uma... lá nas monografias que eu oriento lá no CEUB, de uns 3 anos para cá, combinei com meus alunos o seguinte, olha, nós não vamos fazer trabalhos de pesquisa que geralmente vocês fazem, que viram monografia, é bacana e fica guardado. A gente vai pensar em coisas práticas que vocês terminaram de escrever, no outro dia alguém possa... Aplica. Que legal isso aqui, vou usar, né? E uma dessas pesquisas foi com a Ana Carolina Landim, está publicado pelo Walden 4, a gente tem uma editora. Tem vários livros sobre autismo, todos gratuitos lá, que eu tenho desenvolvido com meus alunos. Que legal! Né? Então fica o convite também para todo mundo para acessar, tem no site? walden4.com.br. Legal, pessoal, para vocês darem uma olhada. Então tem para seletividade alimentar, o que a gente tem feito? Conhecimento científico de como fazer tem bastante. Gente que sabe usar, ou gente que tem acesso a esse conhecimento, não é tanto. Por quê? Primeiro, está em inglês, a maioria. Aí não é a realidade nossa da maioria da população ler inglês. Segundo, está na linguagem científica. Mesmo se você domina inglês, e você, mesmo para o profissional formado, acabou de formar um psicólogo, você entrega um artigo desse, ele não vai conseguir transformar aquilo em uma tecnologia para usar. E eu combinei com o pessoal, vamos tentar fazer essa tradução. Né? Na verdade, a minha clínica começou, na verdade, com esse propósito. O Gleidson, que é o meu sócio, ele é doutor em ciência do comportamento, mas ele foi meu aluno
E ele era meu instrutor no laboratório e ele começou a fazer estágio com autismo. E ele trazia uns casos e eu sempre tinha um artigo na cabeça. Ó, Gleison, tem um artigo tal, trabalhou assim, assim, assado. Ele, bacana, vou usar. A gente conversando, essa parceria é legal. Vamos montar uma clínica e aí surgiu a clínica. Então a gente tem lá no Seu feito essas parcerias de publicar, por exemplo, seletividade alimentar. Publiquei com a Larissa. O que a gente fez? A gente pegou vários artigos com diferentes estratégias, por exemplo, para passar dificuldades com texturas, pastoso, líquido, dificuldade com cores, dificuldades com sabores, e a gente foi fazendo capítulo a capítulo. Aqui pica o alimento bem pequenininho, oferece uma vez, se rejeitar você faz isso, se cuspir você faz isso. Traduzindo de forma prática mesmo, aquele conceito, dando exemplos práticos de como aplicar aquilo. Exatamente, exatamente. Então tem várias estratégias. Um outro, por exemplo, tem algo que é muito fácil de implementar, que funciona muito para o pai fazer em casa, para a mãe fazer em casa, sobretudo para comportamento desafiador ou para agressividade, que são chamados esquemas de reforçamento não contingentes. Muito poucos profissionais conhecem, embora seja muito divulgado na literatura científica. A gente fez um livro só, o uso de esquemas de reforçamento não contingentes para reduzir comportamentos inadequados. E um desses livros, com a Ana, o título é Autismo Cuidando de Quem Cuida, que a gente pegou estratégias científicas pensando nos pais. E aí tem umas estatísticas. Primeiro, a qualidade de vida depois do diagnóstico, no geral, vai lá para baixo. A mãe sofre muito, às vezes tem que sair do emprego. Tô te contando uma cartilha que você deve conhecer muito melhor. Ele pegou minha biografia. Né? E então a gente caracteriza, né, como é que com os dados lá de estatística, da ciência, né, da sobrecarga que é, e a gente pegou algumas estratégias para pôr desse jeito também de um profissional que trabalha numa clínica como essa, lá no Alden 4, que ele possa pegar, Mirella, mãe atípica, vamos fazer uma terapia para ela que é mãe, não é uma terapia que você vai dissociada de ser uma mãe de uma criança com autismo, né? E aí algumas das estratégias, uma bastante conhecida que é psicoeducação, que é essa de é importante para o pai conhecer o que é o transtorno. E tem uma coisa muito bacana. Quando ele conhece o que é o transtorno, isso ajuda a diminuir a ansiedade e melhora a percepção dele do próprio tratamento. Né? Por exemplo, estou fazendo terapia, não sei, me falaram mal. Então, ele conhecendo os fundamentos, né, isso melhora a percepção, melhora o engajamento. Redes de apoio são importantes. Sim. Né? Você estava contando que você começou mesmo com essa ideia de ter apoio. Pessoas para falar. Então, tem literatura científica mostrando que isso, de fato, não você viveu isso pessoalmente, mas a literatura, isso é importante, né, de ter essa rede e reflete nos pais e acaba tendo um reflexo também nas crianças. Filhos, né? Lógico. Nossa, para mim, eu falo, os grupos de mães atípicas que eu fui criando aí ao longo da minha caminhada, eles são a minha salvação. Eu fui criando novos laços e que ali eu me sinto pertencente, né? Então, eu falo, tem os grupos das mães típicas, de amigas, e muitas vezes os assuntos eu não me encaixo e também não vou me encaixar se eu for relatar ali todas as minhas contingências em casa. Não faz parte daquele mundo dali, né? É diferente. E aí, ao passo que eu tenho do outro lado um grupo de mães sequelada, descompensada, passando todas as mesmas dificuldades que eu, né? E aí a gente dividir, sentir tipo, poxa, né? Não tô sozinha e vamos rir. Vamos fazer piada do que está sendo difícil. Essa tem sido bastante a nossa saída. Então, a rede de apoio é muito importante. E entender, realmente, quando a gente consegue entender o que é o autismo, por que ele é assim? É um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso significa? Né? Então, por quê? Como que são essas cadeias de aprendizagem? Então, a gente vai clareando mesmo. A gente começa a enxergar o porquê de fazer e se manter engajado. Porque senão também pra gente... É um aspecto motivacional também. Motivacional, né? Porque não é a curto prazo, nem médio. Se tudo der muito certo, a longo prazo, você vai ter que estar nessas estimulações. Não necessariamente intensiva, mas sim, um acompanhamento, né? Sim. E a gente precisa buscar essas motivações também para continuar, né? E aí,
o ABA ensina, minha gente. O ABA ensina várias formas da gente se auto-reforçar e buscar isso mesmo, né? Para continuar nessa jornada. Então, assim, tem esses dois aspectos, né? De conhecer para o próprio manejo do comportamento, mas também de olhar um pouquinho para você mesma, né? Uma das coisas que aparece muito na literatura é reserve um tempinho para você. Então, 1 hora da semana, pelo menos, dê um jeito de se cuidar, vá num spa, vai fazer uma atividade que você gosta, porque a carga de trabalho, de estresse é muito grande. E isso também, esse é um dificultador para a outra parte do manejo. O envolvimento com o seu filho, sim. Né? E a sua vida de coisas que você tem que fazer, e às vezes tem sei lá, você está fazendo comida, a comida está queimando, ou é um compromisso de trabalho, tô atrasado, não dá para ter a mesma postura que um profissional que está ali dentro do consultório trabalhando. Então, esse apoio psicológico também é muito, muito importante. Não né? é a mesma clareza para enxergar o contexto, né? Ali as meninas que acompanham o Arthur são psicólogas, né? Elas acabavam assim, sendo o suporte, fazer terapia em família, né? Então, levava avô e vó, meu pai e minha mãe me ajudam bastante, mas também tiveram muito que aprender, porque o mimar, né, o facilitar, não é o que a gente quer, muitas vezes, nessas fases de intervenção. Então, como tinha uma convivência, eu precisava desse engajamento, dessa compreensão deles, do porquê que precisava ser feito assim. Então, a gente também precisou envolver as meninas, a gente teve várias sessões orientando, conversando diretamente com meu pai, com a minha mãe, com o meu marido, né? Porque, de novo, essa compreensão do que é, te às vezes a criança vai chorar. Sim. Não é raro a gente ver a lágrimazinha do pai. É muito difícil. Escorrendo ali. Muito né? difícil. E como é que você lida com isso? Muito Pô, meu filho difícil. está sofrendo, como é que você faz? Né? Sim. Mas vai ter aquela curvinha ali de sofrimento, mas depois a qualidade de vida Isso. melhora. Porque uma coisa tá chorando porque tá em sofrimento, tá sendo desrespeitado. Imagina, isso aí é doideira. Outra coisa é a criança tá chorando porque ela não tem outra forma de se comunicar. Foi a estratégia que ela conseguiu desenvolver. Ela não tem outro repertório, ela não sabe falar, ela não sabe apontar, Exato. ela não sabe te mostrar de outra forma, ela chora. É a comunicação dela. É a comunicação. E que tem funcionado para ela. Isso, né? Então não é um sofrimento, você precisa ensinar uma forma substitutiva daquilo, né? E vai no choro. Mas é difícil entender isso, muito né? difícil. É muito difícil com a criança chorando. E aí os pais, de novo, nessa parte da orientação parental, do treino parental, fica difícil porque a gente não tem esse distanciamento. Sim. Então você tá ali no Fica mais olho do complicado. furacão. É. Então precisa muito desse olhar do profissional de fora. E aí, de novo, a gente pegar todos aqueles nossos registrinhos, né? Analisa aí o que aconteceu na minha casa esses últimos dias, né? Porque eu fiquei no vucu-vucu. Mas aí ali, de novo, com os registros, você consegue ir, né, mapeando e dando nome, né, o que é cada coisa. Exatamente. Mencionei do esquema de reforçamento não contingente. Ele é muito interessante nesses casos em que envolve alguma resposta que é de chorar ou de gritar, ou mesmo autolesivo, que é o seguinte. A aplicação básica dele é bem simples. O não contingente é o contrário do contingente, que é se pediu educadamente, fala, me passa a caneca. Aí imediatamente passa a caneca. Então foi contingente ao meu comportamento, né? O não contingente, imagina comportamentos autolesivos, que são mais complicados, porque se você colocar em extinção, fala, não vou reforçar mais comportamento autolesivo, o que a literatura mostra, inclusive tem no capítulo aqui. Tem falando. Pode aumentar, pode piorar. Então, eu vi um vídeo no YouTube dizendo que o comportamento é mantido por suas consequências. Se eu tiro a consequência, né, então eu começo a me autolesionar e você me dá atenção. Aí você, o Márcio falou que é só colocar extinção. Você para de me dar atenção, eu vou me machucar mais ainda. E isso não é nada legal. Nesses casos, o não contingente é o seguinte, você tenta identificar qual o reforçador daquele comportamento. Vamos supor que seja atenção. Eu estou me machucando e você vai lá, me dá carinho, vou me dar eu quero brincar e tal. Eu vou fornecer esse reforçador de tempos em tempos. Então, tô em casa, você está em casa com o Arthur, tá? E você programou fazer 30 minutos aqui.
atividade qualquer, ele pode estar brincando, o que for. Aí você põe lá no relógio, de 2 em 2 minutos, você vai lá e, atenção. Brincadeira, o que ele gostar mais. Dá uns 30 segundos. Aí deixa ele fazer o que ele quiser, tá brincando. E ele pode estar chorando, você falou que tem alguns comportamentos opositores. Pode estar fazendo o que quiser. Deu 2 minutos, vai lá e dá atenção. 0 relógio, cronômetro, passou mais 2 minutos, festa total, atenção, e faz isso por uns 10, 15 minutos. E vai anotando ali, né, a frequência desse comportamento que você está, do autolesivo, de agressão por diante. O que acontece? Quando a atenção está vindo, quando o comportamento ocorre, mas ela vem também quando o comportamento não ocorre, você enfraquece a relação entre me machucar e ganhar atenção, entre gritar e ganhar atenção, só que com a vantagem, você não retirou a atenção dele. Uhum. Então, aqueles efeitos da extinção ficam mais suaves. Sim. Né? Aí tem variações dessa técnica, mas o geral dela é essa. Então, para um pai em casa, fica tranquilo, porque não precisa de muita técnica. É isso que eu te falei aqui. Né? E evita algum problema de reforço diferencial de colocar em extinção um comportamento que é perigoso colocar em extinção. Ou um comportamento que vai gerar algum tipo de sofrimento para a criança ali. Né? E até muitas vezes aquela família então tá, vou colocar em extinção. Falaram para colocar. Mas aquela família não tá nem com preparo emocional pro que ela vai enfrentar. Não vai dar certo isso aí. E pode piorar. Exato. Porque você vai ceder em algum momento. Aí vai escalonar, né? Ou você vai piorar, né? Aquele comportamento. Então, a extinção, ela, assim, realmente você tem que ter sozinha muito manejo, muito planejado, assim, porque as consequências são né, assim, antes de uma melhora, vai vir uma bruta piora. Né? Tem um exemplozinho que eu acho muito bacana, uma pesquisa década de 70. Uma criança de 3 anos, não tinha diagnóstico de autismo, mas teve um problema cardíaco muito cedo e precisou da atenção dos pais 24 horas por dia. Com 3 anos, os pais foram ao psicólogo, não aguento mais, toda noite eu tenho que ficar no quarto dele até ele dormir. Se eu saio do quarto, ele quebra o quarto, grita, e não basta ficar no quarto. Se eu ficar no quarto lendo uma revista, ele toma a revista da minha mão, não sei o quê. Estamos lá na década de 70, estamos começando ainda, né, os saberes aí de análise de comportamento. O que é que foi a sugestão? Faça extinção, direto, nua e crua. E os pais registraram o que estava acontecendo. Primeira noite, 54 minutos de choro ininterruptos. Que fez extinção. Eles saíram do quarto e não voltaram mais. 54 minutos de choro. Segunda noite, quase nenhum choro, mas provavelmente porque estava com estresse. Ficou rouco. Terceira noite, 20, 25 minutos. Quarta noite, 10 minutos. Sexta noite em diante, o problema que já tinha 1 ano tinha acabado. Super eficiente, mas dava para fazer sem esses 50 minutos iniciais de choro. Dava para ter usado algum outro procedimento junto com o reforçamento não contingente. Ia demorar um pouquinho mais, mas não ia ter esse ápice. Agora imagina agressão, autoagressão, heteroagressão, autolesivo, seu uso direto e extinção. Então também não, quando a gente fala de capacitar pais, mães, cuidadores, tem que também ter esse cuidado de ter uma supervisão, de saber o que está fazendo. Não é, vamos pegar o livro do Márcio aqui e mandar bala, não. Né? Tem que ter um acompanhamento e saber das implicações do uso de cada técnica. Né? Sim. É bastante importante. Os comportamentos agressivos, em geral, eles são muito, assim, eles desregulam todo mundo. É uma família que fica completamente disfuncional, né? E que dificilmente, sozinho ali, tem condição psicológica de conduzir esse tipo de estratégia de extinção. Enfim, acho que desanda todo, extingue a família, extingue a casa, vai extinguindo tudo, assim, fica tudo em frangalhos, porque são famílias que já estão no limite há muito tempo, né? E manejar comportamento... É uma exposição crônica a essa rotina. Né? Aí, ou às vezes... chega do trabalho cansado e já está há muito tempo nessa rotina. O mais fácil é fazer o quê? Ceder. Sim. Né? Sim, mais fácil é ceder, realmente.
E, ô Márcio, dentro disso de orientação dos pais, você acha que a gente quer pontuar alguma coisa que você acha que a gente esqueceu de falar, que seria importante? Você acha que a gente foi cobrindo aí mais ou menos os assuntos? Acho que a gente passou pontos bastante importantes. Acho que mais ressaltar, né, relembrar alguns pontos de que, primeiro, é muito importante, né, a participação dos pais, ela é muito importante. E uma participação qualificada, né? Não é estar presente, é um estar presente, mas que envolve ativo, né? Um ativo, né? Muito importante que você falou de o pai ter acesso ao que está acontecendo dentro do consultório, também para aprender como uma fonte de aprendizagem, né? De que dá para estudar também, dá para... Eu espero que essas pesquisas do professor Romariz, que elas comecem a se tornar tecnologias e a gente tenha cada vez mais acesso a elas, né? Procedimentos, assim. Pensou pegar uma apostilinha? Ó, é aqui, família. Além da apostila, ainda tem uma estratégia de intervenção, Sim. né? Com esses treinamentos. Isso, além da apostila, o que eu digo, a apostila a gente tem, né, o formato, mas de trazer isso para a prática, né, igual você falou da videomodelação, então forma de conectar isso com a realidade da família. Exatamente. Mesmo, e não ficar só na teoria, né? Exatamente, né? E de pensar nesse processo, de pensar também em você, né? Claro que o centro, a gente está aqui, é o seu filho, mas para dar conta de acudir o seu filho e de ajudá-lo a se desenvolver e aprender, você também cada um de nós somos seres humanos e essas contingências que a gente estuda aí, nós todos as contingências que a gente estuda para falar de autismo, dos comportamentos das crianças, atípicas, típicas, são as mesmas, que somos todos seres humanos, então temos nossas limitações também, e o que o dia a dia nos alerta, o que as pesquisas nos alertam também pensa um pouquinho, guarda um pouquinho de tempo para se cuidar, para ter claro que é super difícil, mas tentar pelo menos pensar nesse tipo de estratégia. Às vezes não precisa nem ser nada elaborado, né? Não. O resgate para tentar me reencontrar de novo, eu não me achei ainda, gente, não sei, perdi, não tem nem mais GPS pra onde eu tava. Mas o meu primeiro passo foi de amizades, legal, os grupos. Bacana. Eu não consegui por muito tempo implementar nada de diferente para mim na minha rotina, mas eu tinha ali minha válvula de escape. Uhum. Então, ali uma fonte que eu podia desabafar, que eu não ia me sentir menos mãe, né? Pelas reclamações que eu tinha e tudo mais. Então, para mim, foi um grande ponto inicial, assim. Depois as coisas foram vindo. Acho que tudo também é um processo, né? Uhum. É uma mudança muito grande na vida daquela família e que a gente não se planejou. Então, caiu no nosso colo e a gente tá improvisando. De repente, autista. Isso. Então, isso também tem um processo pra gente se adaptar a essa nova vida, porque é uma realidade nova para todos. Sim, sim. Para todos. Essa mudança, ela é muito drástica. Mas se a gente não buscar ajuda mesmo, a gente sucumbe. E se a gente sucumbir, nosso filho sucumbe vai também. Junto, né? Então, a gente ainda, essa sobrecarga nossa, a gente precisa de alguma forma buscar algum reforçador nessa nossa jornada, né? Sim, sim. E algo que a gente tocou, acho que no começo da conversa também, dos pais buscarem sempre orientação, buscarem um canal como fontes o seu, seguras, um profissional, né? que tenha na cidade dele. Tem a ACBR, que é a Associação Brasileira de Análise do Comportamento. Eles têm, não sei se ainda estão, mas eles tinham um canal só para receber dúvidas de pais, porque os diretores têm uma relação com um profissional com autismo muito grande e estão muito preocupados com a disseminação desse método ABA feito por qualquer um. Então eles abriram um canal, assim, você está na dúvida, isso que está sendo feito é ABA, para comunicar lá. Uns tempos atrás eu recebi de uma associação de pais, me mandou para eu dar um parecer, porque estavam na justiça para dizer se o que estavam fazendo com o filho dele se era aba ou não. Não era desumano o que estavam fazendo. Estava trancando a criança num quarto, não sei porquê, ele era branco, para fazer extinção, para a criança ficar amarrado em faixas, em ataduras, dizendo que isso era aba.
né? Então, atrocidades. Eu recebo currículos direto de pessoas que falam, tipo, eu sou psicanalista, terapeuta aba. Não dá. Não, peraí, colega, não, peraí, né, assim, não. Eu entendo a multiplicidade da psicologia, mas Só que eu posso dominar a psicanálise, eu posso dominar a aba e eu posso até selecionar em que momento eu quero usar qual, mas assim, juntar tudo. Então, só para ilustrar, né, que eu recebo muitos currículos de pessoas que não, pelo que você vê no currículo, não tem a menor formação. O aba entrou ali por uma questão, olha, mercadológica, porque muitos e muitos pais e mães buscam e falam, aba, quer saber, né? Então, eu acho que esse alerta de buscar, de ter um conhecimento mínimo para cobrar este profissional, o que ele está fazendo, faz parte de um tratamento. Se tiver alguma coisa, se você achar que está suspeito, está estranho, conversa com alguém, vai em outro profissional, né? Porque tem muita gente fazendo coisa feia, muito feia. Eu falo que feeling de mãe é ciência, viu, gente? É prática baseada em evidência. Feeling de mãe. Evidência da história da humanidade. Total, essa é muito empírica. Então, se você, alguma coisa está desconfortável, Exato. Não segure isso. Busque entender, né, que profissional que é esse e explicação. Por quê? E tem que te convencer, ele tem que dar conta de convencer. Não, você tem que sair de lá muito tranquilo no seu coração de, não, acho que é isso mesmo, é por aí. Agora eu entendi por que está sendo feito isso. De não aceitar um argumento de autoridade, não, eu que sou profissional aqui, eu que entendo, isso não é isso assim. Aí não cabe mais. Não sei se algum dia coube, mas cada vez menos esse aí é falácia, né? A gente precisa, é uma parceria. O profissional, ele pode ser brilhante, incrível, ele não vai fazer milagre com o seu filho se você, na sua casa, não se organizar minimamente para manter aqueles aprendizados, para generalizar isso em outros contextos, né? O profissional também é aquele que estaciona. E você, pai e mãe, que também não questionou, você precisa saber minimamente, assim, não é uma caça às bruxas, né? De quem que é a culpa. Na verdade, é uma coparticipação. Todo mundo ali precisa estar mais alinhado possível para a pessoa desenvolver na potencialidade máxima, porque é isso. Desenvolve. Sim. Um tratamento mais ou menos, pode desenvolver? Pode, mas e a potência que aquele indivíduo tinha? Você está explorando ela no máximo, né? E é isso que a gente quer, né? Quando a gente busca um tratamento de qualidade, é só isso, é qualidade de vida para aquele indivíduo. Ele tem 50 horas de um momento estruturado com um profissional. Se tiver mais 50 que seja em casa durante a semana inteira, já é um pouquinho melhor. Sim. Se tiver 2 horas, já é um pouquinho melhor. Não consigo ficar 24, não precisa ficar 24 horas. Sim. Consegue ter um momento ali durante o dia que possa daquela atividade que é de pai e filho, mãe e filho mesmo, você não põe no banho, você não vai dar comida, é a hora do lanche, a higiene pessoal. Se programa um pouquinho. Da rotina da casa, isso, da vida. Teu filho vai comer, vai tomar banho. Tipo, trabalho o dia inteiro, não consigo brincar. Tudo bem, mas seu filho vai comer, vai tomar banho e vai dormir. Então, pelo menos isso aí já temos. E são momentos que você vai otimizar e colocar alguma coisa de aprendizado. A gente precisa otimizar essa nossa vivência, porque só em sala de terapia não vai refletir. Nas clínicas, a gente tava comentando com você, né, que a gente, lá no Alden 4, a gente montou um mini apartamento. A gente está reproduzindo a casa na clínica para ensinar as coisas de casa. Né? Então, o pai pode estar lá, os pais podem estar lá, mas tem uma cozinha lá, como é que é a dinâmica da hora da refeição? Como é que é a dinâmica para assistir um filme? Como é que é a dinâmica para... Será que já dá para arrumar a cama quando levanta? Né? Então, a gente está reproduzindo o que acontece em casa dentro da clínica. Poxa, já acontece em casa, vamos tentar estruturar um pouquinho, né? Aproveitar essas oportunidades. Sim, sim. Que é, na verdade... onde ele precisa aprender. Né? Na clínica, por que a gente faz um quartinho na clínica? Porque a gente não quer que ele faça tarefinhas lá no consultório. A gente quer que em casa ele brinque, ele assista a televisão, ele se alimente, ele interaja. E é o melhor ambiente para intervir. Preparar para a vida, né? Preparar para a vida, exatamente. Né? É isso. Márcio, muito obrigada pela sua participação, por esse bate-papo aqui com a gente. Foi bem legal. Obrigadão por ter aceitado o convite. Pessoal, fiquem ligados, porque tem muitos episódios bacanas por vir. Se você não está inscrito, já se inscreve no canal, me dá essa moral, tá? Um beijo. Tchau, tchau.